Pode. A nossa claquete profissional. Você já ouviu falar de terraplanismo? Essa ideia ela vem sendo divulgada pela internet. Hoje a gente trouxe o professor doutor Pedro Cunha de Holanda, que trabalha no Instituto de Física aqui da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, que fica em São Paulo. E ele é um físico de partículas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Então, vamos começar comigo te perguntando, como você vê o terraplanismo e o que você acha desse movimento, assim, dessas ideias? Bom, pelo que eu andei olhando na internet, o terraplanismo, ele diz que a Terra é plana e tudo gira em torno da Terra, pelo que eu entendi. O Polo Norte fica no centro da Terra, desse disco que é a Terra. No Polo Sul, a Antártida forma um paredão em volta da Terra e o resto fica no meio. Então, o que a gente tem que destacar é que o terraplanismo é uma ideia extravagante e não é uma ideia científica. Porque para ser uma ideia científica, você tem que ter alguns pré-requisitos, né? Testar as hipóteses e fazer novas hipóteses para corroborar ou não sua teoria, aperfeiçoar sua teoria, e o terraplanismo não faz nada disso. E a primeira coisa que a gente pode perguntar é de onde veio a ideia e por que não outras opções? Porque eles sabem que é um disco e que não é um donut ou um quadrado, ou é o Polo Sul que está no centro e o Polo Norte está nas bordas. Então não existe um teste rigoroso sobre essas ideias do terraplanismo. Não é ciência, então qualquer conversa que a gente tenha sobre os argumentos do terraplanismo é muito difícil a gente conversar cientificamente sobre esses argumentos. É mais no jogo da teoria da conspiração, onde falta de argumento, na verdade, vira uma força da teoria. Olha, tá vendo? Não existe informação sobre isso, então eles estão escondendo, né? Do que propriamente um debate científico. Qual a ideia principal do terraplanismo, né? Olha, tudo parece girar em torno de onde a gente está. A gente olha para o Sol, ele segue um caminho, olha para as estrelas, ele segue um caminho. Então, ok, parece então que a gente está no centro e o resto gira em torno da gente. Mas se a gente começar a olhar um pouquinho mais de detalhe, ok, vamos olhar então. Estamos falando das estrelas e do Sol girando em torno da gente. Eles giram a mesma velocidade? Não. Se você olha, passados os dias, você vê que a posição das estrelas vai mudando no céu. Se você pega as estrelas numa certa hora, num dia, e a posição das estrelas outra hora, no outro dia, elas estão numa posição diferente. Então, obviamente, isso aqui vai mudando ao longo do ano. Então, uma pergunta que você tem que fazer é, ok, terraplanistas, por que muda? E geralmente, quando a gente faz essas perguntas, a resposta dos terraplanistas é porque sim. Outra pergunta que a gente pode se fazer é a posição do Sol ao longo do ano é diferente. No inverno, ele se põe e nasce mais deitado, no verão ele se põe e nasce mais no alto do céu. A velocidade de trânsito exatamente do Sol, você vê que quando você mede essa posição, a diferença do ano, também tem um desenho muito bonito que, não sei se vocês viram, que é o analema. Se você pega a posição do Sol, a mesma hora, durante todo o dia, você vê que ele varia por causa do inverno e do verão, mas você também vê que ele varia lateralmente, então ele faz um símbolo de infinito. E se você pega todas essas informações e coloca em uma teoria propriamente científica, você tenta explicar todas essas informações com umas premissas muito básicas, que é o Sol está parado, a Terra gira em torno do Sol com um certo eixo de inclinação numa órbita elíptica. Isso é uma informação bem simples, matematicamente um pouco sofisticada de implementar, mas é uma ideia bem simples e que explica tudo. Você percebe que essa explicação está por trás da posição aparente do Sol, inverno e verão, está por trás do atraso das estrelas em relação à posição do Sol ao longo do ano, e está por trás do analema formado pela posição do Sol no mesmo dia. Então, são vários testes que a gente pode fazer, nós mesmos podemos fazer no dia a dia, né? Por exemplo, a posição do Sol ao longo do ano, e que corroboram, então, a teoria de que o Sol está no centro e a gente gira em torno do Sol. E no terraplanismo, muitos argumentos, eles são feitos com base numa ideia que a pessoa teve e que não são testáveis, assim. As pessoas levam como verdade mesmo sem testar. Que a gente já viu que em método científico você tenta falsear a sua hipótese. E no caso deles, por exemplo, a
a cúpula, né, que estaria em volta da Terra, não foi uma coisa testável, mas que eles aceitam como verdade. E, na verdade, a cúpula, por exemplo, pegando a ideia da cúpula, é plenamente testável. Existe uma cúpula, ok, vamos até a cúpula. Mas o problema é que eles não aceitam o tipo de teste que a ciência se propõe a fazer. Então você vai lá, ok, o que precisa para chegar na cúpula? Eles vão falando, não, é impossível chegar na cúpula. Não, mas por quê? Qual é a distância que eles estão? Estão a 5 milhões de quilômetros. Não, então vamos jogar um feixe de luz, quem sabe, né, se reflete na cúpula. Não, não pode ser feito, porque ela é invisível. Não, mas então é aquela imagem acho que o Carl Sagan que falou dessa imagem do dragão. Eu tenho um dragão na minha garagem. Mesmo você tem um dragão? E como ele é? Ele é invisível. Mas o que ele faz? Ele não faz nada. Então fica difícil, né, manter uma conversa científica. Nos argumentos do terraplanismo tem vários pontos desses que não são testáveis nesse sentido. Eles são plenamente testáveis, mas eles não aceitam os testes científicos que a gente pode propor. Tem um argumento que eu acho particularmente curioso, que é o de não haver gravidade. Segundo eles, o planeta está acelerando para cima com uma certa, né, aceleração, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e por isso a gente acha que tem gravidade. E o curioso desse argumento, primeiro, é que eles aceitam a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que se você está sentindo uma força é porque você está acelerado, né? E, no entanto, eles não aceitam a segunda e a terceira. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento com aquela velocidade. E, portanto, para que você sinta uma aceleração, precisa ter uma força. Então, o que a gente sente aqui é que existe uma força gravitacional. Parece haver uma força gravitacional nos puxando para baixo. Então, a primeira lei de Newton diz que então tem que haver uma força provocando essa aceleração. E a segunda lei de Newton formaliza isso. Então, fala que força igual a massa vezes aceleração, nos dá uma equação de como a gente relaciona esses dois conceitos físicos. E aí, a partir das leis de Newton, se essa ideia fosse verdade, então a gente teria toda uma ideia de como o planeta estaria acelerado. Existe, então, um motorzinho lá embaixo, qual é a potência desse motor para acelerar, né? Então, as leis de Newton nos dão todos o aparato matemático para a gente calcular, testar essa hipótese da aceleração de modo formal, né? Ou seja, falar sobre motor, falar sobre, né, qual é a velocidade que a gente está andando em relação às outras estrelas, ou todas as outras estrelas também estão acelerando nessa mesma velocidade, né? Então, o aparato matemático das leis de Newton é esse conjunto completo que explicaria os movimentos. Eles pegam a primeira, né, para colocar essa discussão, essa ideia científica no discurso deles, aí, só que interrompem, como eu falei, interrompem e não gostam da segunda e da terceira. Então, se não gosta da segunda e da terceira, não pega a primeira, né? Então, fala que volta ao argumento, o pessoal deixa eu aproveitar fazendo uma propaganda do Physicast, que é um podcast feito pelos alunos aqui da física, eles falam que é o argumento Chicó. Eu não sei, só sei que foi assim. Então, é um argumento, no final das contas, mais honesto do que pegar um pedacinho da ciência para dar um discurso pseudocientífico e abandonar o resto. E esse argumento em particular é bem curioso, porque, de outra forma, em outro contexto, é a ideia da relatividade geral do Einstein. Einstein diz que não existe nenhuma diferença efetiva entre uma aceleração gravitacional e uma aceleração de fato. Então, é curioso que eles tenham esse discurso que se aproxima da relatividade geral, né, mas desvirtuem completamente o debate científico. Então, se você quiser fazer esse discurso, ótimo, façamos. E isso foi o que deu origem à relatividade geral, esse tipo de ideia. Mas no terraplanismo é outra história. Um outro argumento que os terraplanistas usam é de que cientista fala muito de matemática, fala muito difícil, enquanto no terraplanismo os testes que eles fazem são muito simples de entender. Então, por exemplo, colocar uma régua no horizonte e achar que a Terra é plana porque você colocou a régua e você está alinhando a régua com o horizonte que seria reto, né? Você acha que esse tipo de coisa, de eles não conseguirem entender o que a ciência está
querendo passar para as pessoas, é um problema de comunicação que a gente tem, sabe? De não passar as coisas de um jeito simples, assim, muito complicado, aí eles não entendem e começam a criar as próprias. Olha, eu acho que eu separaria em dois problemas diferentes, né? Um é a comunicação da ciência com o público leigo, e isso a gente pode falar já já. Outro é o terraplanismo, que eu não acho que seja isso, o fundamento do terraplanismo. Acho que, na verdade, terraplanismo, como essas outras teorias pseudocientíficas que vão aparecendo, o movimento anti-vacina, né? Eles têm mais uma postura anti-intelectual. Não é propriamente uma não compreensão, mas é uma postura ativa anti-intelectual de dizer que, olha, eu desconfio do pessoal da academia e, portanto, eu acho que eles estão enganando e eu acho que tem um complô, né, da academia com o poder para nos enganar. Tá? E isso não é respondível cientificamente. Então, você pode trazer a matemática mais simples possível, os experimentos mais triviais de se fazer em casa com coisas simples, eles não vão aceitar, porque não é isso que está levando as pessoas, né, a acreditar, por exemplo, no movimento de terra plana. Existe a discussão sobre como levar as ideias científicas para o público. E é um desafio, realmente, a gente conseguir extrair a matemática e passar os conceitos de forma precisa. A gente tem que fazer isso e tem que aprender a fazer isso bem, né? E é muito importante nesse processo não diminuir a matemática. A matemática é um instrumento absolutamente necessário. E é necessário justamente porque é a nossa vacina para quando a intuição não funciona. Então, normalmente, por exemplo, vamos voltar ao terraplanismo. De fato, a gente vê o Sol e as estrelas passarem por cima da gente mais ou menos, né, na mesma taxa, na mesma velocidade. E a intuição nos diz, olha, está tudo rodando em torno da gente, né? E para a gente quebrar a intuição, a gente precisa da matemática, muitas vezes. Então, a matemática é necessária justamente para nos ajudar quando a intuição falha, né? E a primeira lição que a gente aprende na ciência é que a intuição não é confiável, né? Então, a gente realmente precisa quebrar alguns paradigmas lá que a intuição está forçando para a gente, e um jeito muito bom de fazer isso é com a matemática. E, obviamente, é um instrumento que nos auxilia, mas depois ele não é necessário para compreender os resultados da ciência. É sempre possível você apresentar os seus resultados obtidos com a matemática, mas de uma forma sem fazer uso da matemática. Para isso, precisa ter uma relação de confiança entre os cientistas e quem está ouvindo, porque não é que a pessoa que está ouvindo vai conseguir reproduzir o que o cientista falou, o experimento que o cientista fez. Mas se existe a relação de confiança, a pessoa fala, legal, o cientista fez a pesquisa com todo o rigor matemático, com todo o rigor científico e experimental e chegou nessas conclusões. Eu tenho essa relação de confiança, eu vou usar isso para modificar minha intuição sobre as coisas. E esse é o desafio da popularização da ciência, como a gente simplifica os conceitos para explicar para o público leigo. O Feynman tem uma frase muito boa que ele diz que se eu não consigo explicar um conceito da física para minha avó, que não tem nenhuma formação científica, é porque eu ainda não entendi muito bem o conceito. Então eu volto para o conceito, entendo melhor para conseguir transformar aquela ideia numa ideia pura, limpinha e passar isso para o público. Tem um aspecto também sobre... Nossa, não acredito. Não. Então não quero mais falar nada. Um aspecto dos movimentos dos planetas que a gente falou... Se não falar, ele não vai conseguir. Que é o movimento do retrógrado dos planetas. Os planetas também seguem essas trajetórias, mas você vê que um planeta ele vai se atrasando em relação às estrelas. Aí, uma época do ano, ele vai para frente, se adianta em relação às outras estrelas e depois volta a se atrasar. Como é que você explica esse movimento, né, fora da gravitação, né, do nosso paradigma de gravitação, né, de órbitas elípticas? É muito difícil. Você está lá, um planeta vindo, de repente ele faz assim e volta, né? E com as leis de Copérnico, leis de gravitação, é trivial. Na verdade, aquela luzinha no céu não é uma estrela distante, é um planeta que está próximo,
descrevendo uma trajetória muito parecida com a nossa, uma trajetória elíptica, e, portanto, certa época do ano, quando nós dois estamos próximos, a posição aparente do planeta faz esse movimento engraçado. Então, é mais um mistério que é muito difícil de explicar fora da gravitação e que é trivialmente explicado quando a gente entra nesse paradigma, né, do Sol no centro e órbitas elípticas. Eu acho que eu tinha visto alguma coisa também que acho que eles pensam que as estrelas, não sei o que, é a NASA que está colocando ali pra gente ver, mas que não existe nada disso, na verdade. Cara, seria ótimo que a NASA tivesse essa tecnologia, né? Eu não sei por que a NASA ia fazer isso. Pois é a teoria da conspiração. Precisa ter um conspirador. E menos informação vira prova da teoria. Né? Então, não, se tem menos informação, se não tem nenhuma informação sobre isso, é por causa dos conspiradores que escondem as informações. Acho que eles queriam falar mais alguma coisa. Não. Eu senti que eu falei demais, fala aí alguma coisa. Nossa, ficou ótimo, de verdade. Você falou, tipo, até as coisas que a gente tinha planejado de talvez falar, você já falou, foi perfeito. Então, muito obrigada por participar e poder falar com a gente e mostrar, tipo, o que você sabe de um jeito muito bom, assim, de ouvir. Então, obrigada por participar. Eu que agradeço e parabéns a vocês pelo trabalho. Né? É um trabalho importantíssimo, né? Continuar levando a ciência para o público amplo. Obrigada. Deixa eu só fazer então um momento youtuber. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com o pessoal que gosta de discutir sobre isso. Se você tem um amigo terraplanista, tenta conversar com ele, tenta mandar um vídeo, vai que, né? Não esquece de curtir esse vídeo e comenta aí embaixo o que você acha. Compartilha se você já teve alguma ideia, já viu alguns outros argumentos de terraplanistas que a gente não comentou aqui. Até a próxima e obrigada. Posso fazer um merchan também? Pode. Um lugar muito interessante de ver o Analema é no Museu de Ciências da Unicamp. A gente, durante um ano inteiro, a gente marcou a posição de uma sombra no chão e foi colocando adesivos no chão. E aí a gente formou no chão, então, a forma do Analema. E fica grande, né? Porque a sombra o que projetava a sombra estava a uma altura razoável. Então é um analema que preenche boa parte da praça do museu. Nossa, muito legal. Quem for de Campinas, quiser vir conhecer o Museu Exploratório de Ciências, também dentro da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Obrigada.